pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir depois. Estamos aqui com mais um programa Desinformação e Política, e aí sempre em polvorosa, né? Sempre com muita animação, com muita emoção, porque de tédio, já disse aqui, nós não vamos morrer, não é? Bom, então vamos ao grande assunto da semana, né? Já vamos começar por ele. Antes de chamar a nossa entrevistada de hoje, super especial. Bom, o mundo acordou, né, no 7 de novembro, bastante em polvorosa com a eleição de Donald Trump, né, com o resultado das eleições norte-americanas e a eleição de Donald Trump, vitória de Donald Trump, que vai ocupar aí um segundo tempo na Casa Branca, né? E aí as discussões giram em torno desse segundo tempo, né, o que vai significar esse novo momento de Donald Trump à frente da nação mais poderosa do mundo, né? E com bastante poder, porque Trump ganhou em todos os estados-chave, ganhou a maioria dos delegados, 312 contra 226 de Kamala Harris, ganhou no voto popular, fez a maioria no Senado e tem a maioria na Suprema Corte. Portanto, com bastante poder para fazer muita porcaria, já que não podemos usar outra palavra aqui ao vivo no nosso programa, né? Muito bem, e para a gente discutir tudo isso, todas essas implicações, o que significa esse segundo tempo de Donald Trump na Casa Branca para o mundo e, em particular, para nós no Brasil, né, com eleições aí já à vista em 2026, e com essa deixa eu chamo já para a gente conversar, né, a nossa convidada super especial de hoje, a queridíssima e competentíssima Cristina Serra, que é jornalista, escritora, paraense de Belém, trabalhou em vários veículos jornalísticos, entre eles Jornal Resistência, Jornal do Brasil, Revista Veja, Rede Globo e Jornal Folha de São Paulo. Atualmente, Cristina é comentarista do canal ICL Notícias. Ela publicou 4 livros, sendo o mais recente Nós, Sobreviventes do Ódio, Crônicas de um País Devastado, que eu fortemente recomendo. Cristina, querida, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui neste programa para a gente discutir hoje esse tema do dia, do momento, né? E eu começo aí com a deixa do nosso programa. É o fim do mundo? Como estamos? Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Eliara. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que é um prazer enorme estar aqui. A gente já vinha tentando marcar essa conversa já há bastante tempo, né? Espero que seja a primeira de muitas. E sim, vou ser bem direta e objetiva. É o Armagedon. Para mim, do meu ponto de vista, é o Armagedon. Agora, isso não me leva a nenhuma sensação de derrota, de fracasso. Claro, num primeiro momento, a gente conversou inclusive sobre isso, né? A gente acordou e naquele dia seguinte à eleição, é claro que é um impacto, sim, mas olha, a gente já levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, porque atrás vem gente, e como disse hoje no ICL Notícias a Vivian, vem gente e é gente ruim, então a gente não tem tempo de descansar, a gente tem que começar a formular estratégias e preparar a resistência, porque, claro, estou aqui rindo, brincando, mas a eleição do Trump, como você explicou bem, nessa circunstância, esse segundo mandato dele, com todo o poder, né, junto com Câmara, Senado, Suprema Corte, etc., governadores republicanos também, né, a maioria dos estados norte-americanos está com governadores republicanos, então é um poder que eu diria de um monarca absolutista moderno, né? Com amizade quase que carnal, diria assim, com Elon Musk, né? Com esse superpoder das redes digitais. Então, a gente está diante de um exercício de poder quase que ilimitado, né? Com repercussões evidentes no mundo ocidental inteiro, no mundo todo, claro, mas sobretudo aqui, né? No nosso continente, né? Nas Américas,
isso é um poder, de fato, um rolo compressor avassalador, né? Vai ser avassalador, e o Trump, por todas as indicações que ele anunciou, desde que foi eleito e até hoje, né, os anúncios que ele vem fazendo de pessoas para ocuparem cargos importantes, estratégicos, como o Departamento de Estado, o chefe da agência ambiental, que é uma coisa que me interessa muito de perto, todos são linha dura, né? Só tem linha dura, diferentemente do primeiro mandato dele, em que ele trouxe para aquele primeiro governo nomes do aparelho de Estado americano de direita, alguns com uma visão, de fato, bastante radical de direita, mas com uma visão institucional, muitos funcionários de carreira, né? E que, mesmo tendo sua visão política de mundo de direita, mas limitados pelo que se chama nos Estados Unidos o sistema de checks and balances, pesos e contrapesos. Desta vez, não, ele já deixou muito claro, né? Ele está trazendo pessoas conhecidas de perfil linha dura republicana, né? E que têm, pelo menos, dado a entender em entrevistas e falas e discursos, né, que pretendem passar o rolo compressor em cima desse sistema de freios e contrapesos. Não estão preocupados com isso, né? Então, por isso que eu digo que é uma coisa que a gente vai ver, sim, algo muito mais avassalador do que a gente viu no primeiro mandato. Sim, de fato, ele tem trazido, né, quer dizer, essa vertente do totalitarismo, ela está bastante colocada aí, né? Eu acho que a gente ainda não viu, claro, o discurso dele foi relativamente moderado, né? Mas não é ainda o discurso de posse, ele não tomou posse ainda, então acho que vamos ver aí um caminho, né? Esse recrudescimento do totalitarismo, ele vai sendo mostrado aí. Eu vou começar pelos impactos no mundo, para a gente chegar ao Brasil, né? Porque nós temos aí muita coisa para conversar. Do ponto de vista do mundo, né? Qual você acha, qual área, né? Você acha que vai ser mais impactada? Assim, eu acho que você já falou aí do meio ambiente, né? Acho que o meio ambiente, de fato, vai sofrer bastante. Mas qual impacto você acha que será mais expressivo, assim? Se é que nós podemos falar, né, de um impacto de algo mais expressivo. Eu acho que tem vários impactos, Eliara. Acho que na questão econômica, que eu não sou especialista, mas isso já ficou claro, né? Eu digo, faço essa ressalva porque eu me debruço sempre mais na questão ambiental. Mas ele tem uma visão econômica isolacionista, né? E isso é preocupante porque isso tem, de fato, impactos no mundo inteiro e porque a economia é toda globalizada, né? A gente precisa entender como é que a China, por exemplo, vai reagir a isso, né? União Europeia, né? Mas eu acho que, assim, o mais importante, de fato, talvez a repercussão mais capaz de provocar mesmo, sabe, um movimento de placas tectônicas, na relação comercial com a China, né? Porque ele fala que vai trazer todos os empregos que estão fora dos Estados Unidos, vai trazer de volta para os Estados Unidos, vai investir na indústria automotiva, que é a indústria do século XX, eu costumo sempre dizer isso, né? O Trump e os seus apoiadores, assim como muita gente aqui no Brasil, raciocina dentro de uma lógica que deveria estar caminhando para a extinção, que é desta economia baseada no combustível fóssil, no petróleo, né? E a indústria automotiva é o maior símbolo disso. Então, voltando, ele diz que vai trazer os empregos, então ele tem um discurso fortemente protecionista e isolacionista. E isso, como eu disse, nesse mundo conectado, é capaz de mover placas tectônicas, precisa saber com que intensidade, com que violência, né? Então, esse eu acho que é um impacto importante que precisa ser olhado. Agora, como eu disse também, hoje, quando você fala em economia, você tem que falar de meio ambiente,
né? Porque nós estamos aí diante de um desastre anunciado, a hecatombe anunciada, os cientistas já anunciaram isso. E isso tem a ver muito com a economia, porque a gente precisa, para continuar nesse planeta, né, enfim, vivendo, produzindo, a gente precisa fazer uma conversão energética mundial. Todos os países precisam passar por isso, né? Não só os que mais poluem, Estados Unidos e China entre eles, mas o Brasil, por exemplo, que está entre os 5 maiores emissores de gases de efeito estufa. Não tanto, ou não principalmente, pelo uso de combustível fóssil, também, mas a nossa maior contribuição à emissão de gases é o desmatamento. Se a gente consegue zerar o desmatamento, a gente diminui fortemente a nossa emissão de gases. Então, para nós, digamos assim, teoricamente, se a gente conseguisse fazer isso, né, seria mais fácil diminuir a nossa contribuição à emissão de gases do efeito estufa, diminuindo o desmatamento, né? Mas a mexida tem que ser mundial, todo mundo tem que fazer isso. E claro que os maiores poluidores e que têm as maiores economias precisam fazer um esforço maior. Não é fácil, mas é uma mudança. Aí entra essa mudança da lógica que eu falo. Não dá mais para a gente apostar numa economia movida a combustível fóssil. A gente tem que pensar nas formas de economia limpa, né? Que requerem uma série de investimentos, muito dinheiro, mas muito, muito, muito. Enfim, isso está atrelado à economia. Então, por isso que você me perguntou onde vai ter um impacto maior. Eu acho que na economia, só que a economia hoje, quando se fala em economia, ela está necessariamente atrelada às mudanças climáticas, né? E essa mudança econômica tem que ser feita levando em conta as mudanças climáticas. Sim, e Trump não vai fazer esse movimento, lembrando aí, quando você, né, fala da turma hard que está indo para o governo dele, que ele está trazendo, uma turma negacionista, né? Inclusive, né, trabalha com essa perspectiva de que não há mudança climática. Eu acho que é preciso colocar isso aqui, porque isso é um problema seríssimo, né? É um problema gravíssimo, porque eles são, de fato, negacionistas e não só são negacionistas eles próprios, como vão construir essa percepção. Eu acho que isso aí, né, é um ponto muito problemático, né? A gente não pode esquecer que Elon Musk está no governo. Isso. De alguma forma. Então, essa percepção de que não há crise climática, isso vai ser construído, isso vai ser disseminado, né? Então, temos aí essa vertente também. Antes de Cara, claro. só pegar esse gancho, porque é isso mesmo que você falou. Isso vai ser construído, disseminado, né? Isso vai virar aquela coisa de disputa de narrativa, guerra de narrativa. Não, isso você está dizendo, mas olha, tem um cientista tal que fala tal coisa, entendeu? Isso é um campo enorme para manipulação, para distorção, para fake news, né? É um assunto, meio ambiente e a questão climática, né? São assuntos, de fato, complexos, difíceis de você traduzir, comunicar isso de uma forma bem clara, objetiva, né? Mas esse esforço precisa ser feito pelos cientistas, né? Para que a população não seja tragada por essa máquina de desinformação que certamente a extrema-direita vai botar em marcha. Com toda certeza. É isso que você coloca, essa disputa de narrativas, isso é muito violento, porque, de novo, eles têm uma máquina poderosíssima nas mãos, né? A gente não sabe, não tem dimensão, quer dizer, vimos, né, do que Elon Musk é capaz, vimos, né, a articulação do Twitter, mas não sabemos agora essa junção, né? De fato, nós vimos aqui o esquema de Jair Bolsonaro no poder, como esse ecossistema se consolidou. Agora, vamos imaginar isso potencializado com Donald Trump e Elon Musk, né? Então, de fato, eu acho que é para ontem esse trabalho de construir
essa nova narrativa, né, de mostrar, de trazer a questão climática, porque, de fato, vai ser um problema muito sério. Aí eu já avanço para uma questão, a gente pode esperar também um retrocesso enorme, né, em termos dos direitos das minorias, né, nos Estados Unidos, ou das maiorias minorizadas, né? Isso é um outro problema que será gravíssimo também, né? Com certeza, com certeza. Agora, também tem um ponto, sabe, Eliara? Bom, isso ele já deixou muito claro, inclusive porque eu acho que o discurso dele anti-imigração, né, de uma certa forma, ele engloba, né, assim, todos esses ataques às minorias. Porque o discurso anti-imigração é assim, é construir um bode expiatório para o que supostamente está dando errado aqui no meu país. Assim como Hitler, né, na preparação toda para a Segunda Guerra, determinou que os judeus eram culpados de tudo que acontecia de errado na Alemanha, então os judeus viraram o bode expiatório, né, naquele momento, o Trump faz isso com os imigrantes. E quando ele faz isso contra os imigrantes, ele está falando contra negros, ele está falando contra latinos, né? Então tem esse discurso, né, de ser contra todo o perfil étnico que é diferente do branco, de olhos claros, loiro, enfim, né? E aí entra a questão de gênero também, ele tem falado disso também fortemente. Agora, tem uma coisa, Eliara, que eu digo, eu sempre vendo, olhando para a capacidade de resistência das sociedades, né, há movimentos sociais nos Estados Unidos fortíssimos, fortíssimos, né? Tanto em relação à questão do racismo, como as questões de gênero e etc., né, que eu acredito que serão capazes de se contrapor a esse rolo compressor. Né? Eu acho que sim, o Trump vem com muita força, mas, ao mesmo tempo, a sociedade americana, a sociedade civil americana, né, ela tem um nível de organização, de articulação e de mobilização muito forte, mas muito forte, né? Que eu vejo como capaz de se contrapor pelo menos aos maiores desmandos, né? É claro, essas questões todas vão parar na Suprema Corte e, como a gente já viu aqui, há uma maioria conservadora na Suprema Corte, mas, em se tratando de judiciário, eu não diria que a formação da Suprema Corte dará ao Trump maioria em tudo. Há algumas questões, me parece, posso estar errada, e a gente, de fato, só vai saber dessas coisas quando elas acontecerem, né, quando as situações forem postas à prova. Né? Mas me parece eu ainda vejo uma grande parcela da sociedade norte-americana, né, comprometida, inclusive alguns setores conservadores, mas não radicais de extrema-direita como ele, comprometidos com algumas questões civilizacionais. E acho que isso pode ser uma barreira de contenção dos maiores excessos que ele tente praticar. Eu trago essa questão assim, muito preocupada com o modo como isso vai reverberar, e aí eu sou muito atrevida em falar essa palavra, para não cometer o mesmo erro lá do ex-juiz, enfim, de trocar a palavra. Mas, enfim, preocupada, né? Porque isso tudo já está sendo movimentado nas redes sociais. Então, todas essas questões, né, a questão de imigrante aqui no Brasil é uma questão não tão exacerbada, né? Mas as outras questões, por exemplo, discussão, a questão do aborto, né? A questão de gênero, então todas essas matrizes racistas, homofóbicas que vieram com o Bolsonaro, que, né, recrudescem aí com a eleição de Lula, isso voltou de um modo impressionante logo após a eleição de Trump. Então, a minha preocupação, né, no sentido em relação a essas questões, né, das minorias é muito no sentido de pensar o que
vai chegar até aqui, o que vai chegar até nós, e o que vai não chegar até nós, mas o que vai em termos de construção, né, de narrativas, de desinformação, enfim, chegar para empoderar esses grupos conservadores, ultraconservadores, né? Então, acho que é isso também, esse é um ponto aí que a gente precisa ficar bastante atento, porque alguns atores no Brasil, bastante alinhados, já estão se movimentando nesse sentido. Então, algumas pautas, algumas discussões, elas, com certeza, elas terão aí um entrave, né? E aí eu queria, já chegando, né, ao Brasil, pensar algumas questões aqui, né? Outro dia nós até conversávamos, né, sobre isso ainda no calor aí da eleição, nós duas bastante, ai meu Deus, para onde vamos fugir, né? Pensando alternativas, para onde iremos? Não há alternativa, enfim. Então, eu pensando aqui 3 pontos, né, principais aí, no que isso significa, no que essa eleição significa para o Brasil. Primeiro, a questão da economia, né, para nós, claro, tem aí os acordos comerciais, a taxação de produtos, enfim, mas, né, por outro lado, nós temos o BRICS, né? Então, é pensar aí com Dilma à frente do Banco dos BRICS. Então, é pensar aí essa configuração. Um segundo ponto, e esse é bastante importante para nós, é a questão do empoderamento ou não, né, da família Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, que já está bastante ouriçado, né, já está se achando ali um membro, né, um integrante da Casa Branca. E aí a gente, né, pensando aí que o nome de Trump para ser, né, o secretário de Estado o senador Marco Rubio, né, que é declaradamente anti-Lula, né, flerta ali muito com Bolsonaro. Então, o que isso significa em termos desse empoderamento, né? Será que Bolsonaro está mais eufórico do que realmente, né, tem motivação para isso? E depois eu entro na questão da mídia norte-americana, porque eu acho que a gente tem bastante assunto aí nesses dois aspectos, né, que são para mim os principais que saltam aí. Sim, com certeza. Bom, em primeiro lugar, BRICS. Eu vejo o BRICS com todos os problemas que o BRICS tem, e tem mesmo, porque é um bloco. O que os países do BRICS têm em comum? São países com grandes extensões territoriais, com grandes populações, grandes recursos naturais, né? Economias fortes, algumas bem mais fortes do que outras, né? A China está acima de todos os outros componentes, mas, enfim, mas são países que têm suas contradições, né? Por exemplo, né, aqui, falando da questão ambiental, eu citei há pouco, a China se não é o primeiro, é o segundo, uma hora é a China, outra hora é os Estados Unidos, né? Disputando o primeiro lugar entre os maiores poluidores do mundo. E o Brasil com uma política, um governo que defende a proteção ambiental, preocupado com a questão climática, né? Outro dia eu soube, o Lula chamou ao Palácio do Planalto o físico Paulo Artacho para dar uma aula sobre crise climática no Palácio do Planalto, para o Lula, para o presidente do Senado, da Câmara, do Supremo e do STJ, e outras autoridades, ministros que estavam lá. Enfim, a gente está falando de um governo que pode não ter avançado tanto na questão ambiental, como, por exemplo, eu esperava, mas a gente precisa ter o pé na realidade. O fato é um governo comprometido com a proteção ambiental, que não é negacionista, que entende o desafio que está posto à frente, que combateu o desmatamento, conseguiu reduzir desmatamento na Amazônia, né? Mas, enfim, que também tem suas contradições, né? Então, só para retomar o fio da meada, Brasil e China têm suas contradições. Agora, esses países do BRICS também têm um espaço de onde pode se alcançar muito entendimento, né, para estabelecer um ponto de equilíbrio na geopolítica mundial. E eu vejo o BRICS, neste momento, como, sim, a possibilidade de um espaço de contraponto a estes superpoderes do Trump. Para mim, não resta a menor dúvida, né? É um espaço onde se pode, como eu disse, eu estou falando, claro, no terreno das possibilidades, como eu disse,
tudo agora é novo diante de um presidente dos Estados Unidos com os superpoderes que o Trump tem. Então, tudo será testado. Todas as instituições, todos os espaços multilaterais serão testados. O BRICS é um deles, né? Mas, enfim, eu vejo como um desses espaços, e do nosso ponto de vista de país emergente, como talvez o espaço mais importante que a gente tenha para tentar fazer um contraponto a esses superpoderes do Trump, né? Não só dentro do BRICS, mas do BRICS com outros blocos, né? Em negociações, enfim, com outros blocos, como a União Europeia, por exemplo, né? Enfim, toda uma construção diplomática que precisa ser feita. Mas vejo, sim, que bom, quando eu vi o resultado da eleição, eu pensei, bom, que bom que a gente tem o BRICS. Algumas pessoas até me questionaram, justamente por conta dessas contradições, porque eu fiz um post sobre isso. Ah, você acredita mesmo? Olha, é o que nós temos, tá? É o que de melhor nós temos, né? E vamos trabalhar com ele. Isso é uma coisa. Eu não queria estar na Europa, né? Me lembro que comentamos isso. Não queria estar na Europa, ainda bem que temos, né, o BRICS, enfim. Exatamente. Exatamente. Não, é isso mesmo. Agora, com relação ao Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro e todo o arranjo de poder em torno dele, né, todos os grupos econômicos aqui do Brasil que foram aliados, estiveram aliados a ele, continuam aliados, né, mas que em certo momento ficam em dúvida: será que a gente vai de Bolsonaro de novo? Será que a gente vai de Tarcísio? De Freitas? Será que a gente investe num outro nome? É claro que todo esse pessoal ficou feliz e assanhado com a vitória do Trump, né? E todos eles podem, se tinha alguém se bandeando para o Tarcísio, eles imediatamente podem voltar para o Bolsonaro, não resta a menor dúvida sobre isso, né? E a preocupação maior, na verdade, que eu tenho com relação a isso é que essa máquina digital que a gente estava falando há pouco, dominada pela extrema-direita nos Estados Unidos, com Musk e companhia, né, dominada por esses oligarcas da economia digital, ela vai chegar aqui, ela já está aqui, mas ela vai se agigantar aqui numa escala que eu te digo, eu não sou capaz de imaginar. Eu não sou capaz de imaginar. Por isso que eu usei a palavra Armagedon no começo, porque é uma coisa assim, é para filme catástrofe, né? Só aqueles filmes catástrofe conseguem mostrar essas situações. E até porque, Liara, a gente já está vivendo uma situação que eu assisti outro dia a entrevista da professora Marilena Chauí para o Leandro Demore, no programa dele na TV Brasil. É uma entrevista absolutamente brilhante. Acho que todo mundo tinha que assistir aquela entrevista. E ela fala uma coisa que, para mim, assim, ela definiu, né, numa expressão muito simples o que a gente está vivendo. A economia digital, esse mundo digital no qual todos nós estamos inseridos, mergulhados e somos dependentes dele hoje, não se trata de uma mudança tecnológica. Isto é uma mutação civilizacional, né? É brilhante, é disso que se trata, é uma mutação civilizacional. Por que civilizacional? E aí ela dá o exemplo, ela pega o celular. Você se relaciona com os seus afetos no grupo de Zap da família, você trabalha pelo grupo de Zap, pelo Zap também do celular, você assiste um filme pelo celular, a tua vida está toda concentrada aqui na palma da tua mão. Você deixa de frequentar outros espaços reais, e aí eu já estou viajando um pouco, acrescentando aqui as minhas elaborações a partir do que ela falou, porque ela fala muito melhor e de uma maneira brilhante. Enfim, você deixa, né, de conviver, de ter relações, de construir relações humanas e sociais nos espaços da vida real para concentrar tudo isso aqui na palma da mão. Isso cria, na visão dela, uma mutação civilizacional. Quando isto é controlado pela extrema-direita, com objetivos políticos e econômicos, aí a gente entra numa escala, né, como eu te disse, além do que eu sou capaz de imaginar. E aí, quando você usa essa máquina num contexto eleitoral, está fora de controle, né? Você vê, as pesquisas, Eliara, hoje não conseguem mais detectar o resultado de uma eleição.
Isso é fato. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Teve um instituto, me parece, que conseguiu dar o resultado, conseguiu apontar que o Trump estava na frente. Todos os outros que usam métodos mais tradicionais estavam dando um empate, assim, estavam dando uma eleição disputada, mas com a Câmara ligeiramente à frente. E não aconteceu nada disso. Ao contrário, ela levou uma surra. Ela levou uma surra. O Trump ganhou no colégio eleitoral e no voto popular muito além do que ele precisava ter ganho, né? Então, assim, tem um negócio que acontece aí abaixo da superfície visível por nós, né? Que mesmo os institutos de pesquisa, com toda a sua capacidade de capturar dados, de captar informação, processar essas informações e traduzi-las para nós, não conseguem mais. Então, isso para mim já assim, meu maior, eu acho que o maior desafio que nós temos daqui até 2026, daqui até a eleição de 2026, e nós que eu falo, todos nós que trabalhamos com comunicação, né, é preparar, né, tentar, de alguma forma, alertar as pessoas, né, para esse cenário que a gente vai enfrentar e ter estratégias de enfrentamento a essa manipulação gigantesca que está, ou pelo menos que parece estar fora do nosso alcance, né? E, novamente, sem querer ser poliana, que vê o mundo cor-de-rosa, eu acho que nós temos um papel nisso e que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer, né? E daí entra a sua preocupação antiga com letramento midiático, que eu acho que está mais do que nunca na ordem do dia. Sim, e eu pensava muito, depois de ver essa entrevista, né, da Marilena, e pós-eleição de Trump, pensando, né, nessa questão de Bolsonaro, nessa questão do ecossistema de desinformação, e aí me veio um ponto, Cris, que é o seguinte: pensar que eles constroem, né, você fala aí das eleições que as pesquisas não conseguem mais, né, prever, medir, enfim, e eles constroem o convencimento, né? A gente falava aqui da questão do meio ambiente. Não é só negar, não é só negar. É uma construção muito mais poderosa, porque é uma construção de convencimento. Porque as pessoas são de fato convencidas, elas têm argumentos. Sim. Então, é um novo modo de pensar a realidade, de ver a realidade, de se inserir na realidade. Né? Exato. Isso. E é isso que a gente tem que pensar, como é que nós vamos fazer frente a isso, porque sim, nós temos de fazer frente a isso, não é que né, somos, enfim, o campo progressista é fantástico, etc. e tal, não, mas é uma questão de sobrevivência, né? De garantir a civilidade, de fato, né? Porque nós vamos mergulhar aí em algo que é gigantesco, né? Estamos todos esses totalitários, negacionistas, todos eles em conjunto, todos eles juntos, né, construindo o convencimento. É disso que se trata, né? Então, esse movimento que eu já vi, já identifiquei nas redes logo após a eleição de Trump, ele mostra isso, ele mostra por onde, né, essa construção vai caminhar, por onde isso vai seguir, né? Então, acho que é um ponto aí que a gente tem de pensar, de fato, e já se organizar, eu acho que é mais que organizar, né? Se armar efetivamente, né? Entender onde isso pega, com o que isso dialoga, porque, claro, a gente não está aqui tentando explicar a eleição de Trump, não é um fator que explica, obviamente, né? Há vários analistas aí se debruçando sobre isso, há vários fatores de fato, né? Mas essa arquitetura, né? Essa dinâmica da desinformação, ela é importantíssima, ela é fundamental, e não é só, né, vou repetir aqui, não é só para disseminar fake news. De fato, não. É para construir esse conteúdo reelaborado, é para ressignificar a realidade, é para construir convencimento, né?
das pessoas. É isso, né? É isso que eles estão fazendo. E é isso que vão fazer. E é isso que e é nisso que Bolsonaro está apostando. E está apostando, né? De verdade, como eu disse, ele está muito eufórico, e é muito interessante porque ele está eufórico e, ao mesmo tempo, propondo uma agenda. Então, os posts dele, né, as inserções todas, ele está, né, nessa toada, né, de propor uma agenda, enfim, de se empoderar. E aí, como você avalia, enfim, a gente está fazendo aqui um monte de exercício de futuro, né? Porque é isso. Não, Mas é de futuro, Eliara, é de futuro, mas as coisas estão acontecendo. As movimentações do Bolsonaro, elas são muito claras, elas estão evidentes, à luz do dia, para quem quiser ver. Né? Ele já começou a se movimentar. Né? Parecia que ele estava só esperando. Bom, vai sair o resultado da eleição, que foi uma coisa, assim, nos últimos dias, foi uma coisa quase que coordenada que você viu, né? Exato. Coordenada e, como eu disse, com sentido. Ele não está atabalhoado. Então, todas as inserções dele têm um sentido, um propósito, tem, né, ali um gancho, enfim, não, né, tudo tem uma consequência, né? Então, ele não está inconsequente, né? E aí, como é que fica, se é que a gente pode palpitar aqui, né, pensar aqui, como é que fica a questão? Vamos lá, é o momento. É o momento. Como a gente pode pensar essa questão, se haverá, eu acho que haverá, uma pressão muito forte em cima do STF, do Alexandre de Moraes em particular, né, em função da questão do Bolsonaro. Você acha que esse desenho é possível? Você acha que, claro, são, né, instâncias aí independentes, diferentes, enfim, mas a gente está falando aí de uma nova realidade, né? De um novo. Você fala de livrar a cara do Bolsonaro? Sim, de livrar. Sim. Você acha que há essa possibilidade? Acho sim. Eu acho, na verdade, assim, novamente, né? Nós estamos aqui falando sobre o futuro, né? E quando a gente sabe que no Brasil até perdão, no Brasil até o passado é incerto, né? É isso. E com construção de narrativa, aí mesmo que foi para o espaço, né? A verdade histórica. Eu estou falando isso, e claro, estamos falando com os dados que a gente tem neste momento. As coisas podem, novas revelações podem aparecer, né? O inquérito está aberto, a investigação que está nas mãos do Alexandre de Moraes está em aberto, né? E, aliás, a coisa mais importante, a informação mais importante desta investigação, vou fazer um parênteses, eu já volto para o Bolsonaro. Do meu ponto de vista, a informação, a revelação mais importante de toda essa investigação da tentativa de golpe no 8 de janeiro foi feita agora, dias atrás, por 2 jornalistas do UOL, a partir de informações que estavam no celular do Mauro Cid e que a Polícia Federal só conseguiu resgatar usando um software, porque ele tinha apagado as informações, e aí usou um software para recuperar e conseguiu recuperar as informações, dando conta de um plano para, possivelmente, capturar o presidente Lula. Né? Os golpistas estavam monitorando os seguranças do Lula, sabiam quem eles eram, como se movimentavam, para onde iam, enfim, que armas... Do Xandão também, né? E do Xandão também. Sim. E do Xandão também. Mas é que do Xandão, lá atrás, já tinha aparecido uma história, acho que o próprio Mauro Cid tinha falado, de um plano para sequestrar e degolar, se eu não me engano, matar o Xandão, algo assim. Bom, mas enfim, sim, era um plano para capturar os dois, com esse detalhe que faz toda a diferença, para não dizerem que, não, isso era só um monitoramento. Não, eles sabiam até que tipo de armas os seguranças do Lula usavam. Quem faz esse tipo de averiguação é porque está se preparando para um confronto armado. Então, o que tudo indica é que iriam sequestrar o presidente, capturar o presidente, sabe-se lá fazer o quê com ele. Essa informação é de uma gravidade tal que, assim, eu não consigo imaginar
nenhum país do mundo em que essa informação não estivesse na primeira página, em letras garrafais, né? Exagerando um pouco, na primeira página de todos os jornais, e que todo mundo não fosse atrás dessa informação para ter mais detalhes, para saber mais detalhes. Quem fazia esse monitoramento, quais são os nomes, enfim, arrancar mais informações sobre esse assunto. Isso é muito grave e este assunto simplesmente morreu. Não se fala. No dia que saiu lá no podcast do UOL, estava lá em alguns sites, mas assim, morreu, né? O assunto parece que não existiu, né? Enfim, só para falar da gravidade de todo esse processo e de talvez, né, outras coisas que a gente ainda não saiba e que o Alexandre de Moraes deve estar sabendo ou está pedindo mais detalhes sobre o que sabe. E aí vamos ver o dia que isso acabar, né, e a gente tiver acesso, a gente entender exatamente o que foi toda aquela tentativa de golpe. Fecha parênteses, voltando para o Bolsonaro. Sim, por tudo isso que a gente tem visto, a impressão que me dá a raia miúda, já tem uma galera condenada, que é tudo raia miúda, tudo boi de piranha que estava lá no dia 8 de janeiro depredando os 3 prédios dos 3 poderes, né? Esses estão ferrados, né? Alguns com condenações bastante altas. Então, a condena quem sujou a mão, né? Quem deu a cara para bater, digamos assim. Bolsonaro, tenho muitas dúvidas se será preso. Pode receber uma condenação pelos outros processos menores, porque, claro, o atentado à democracia é o crime mais grave de todos. Tem o das joias, tem o cartão de vacina, enfim, pode ser condenado num ou no outro, penas menores, escapa desse maior, né, do atentado, da tentativa de abolição do Estado de Direito. Um ou outro aqui pode argumentar, não conseguiu ficar claramente configurada, né, a mente intelectual do golpe, que para mim é claríssima, né? Tanto é que ele se tornou inelegível por causa daquela reunião com os embaixadores, em que ele ataca o sistema democrático e as urnas. Preciso o que mais para dizer que ele era, assim, o mentor intelectual contra a eleição? Enfim. E aí ele escapa desse. Agora, eu te digo uma coisa, Eliara, uma coisa eu tenho, uma certeza absoluta eu tenho. Nenhum militar de alta patente envolvido neste atentado será punido. Estes eu tenho certeza que vão escapar, certeza absoluta. Bolsonaro, alguma dúvida, uma pequena dúvida, e a raia miúda se ferrou. É o que eu acho que vai acontecer. Posso estar enganada. E aí a gente engancha aqui para o próximo, não para o próximo tema, enfim, mas para uma questão, Cris, de fato, primeiro, isso que você coloca, de que nenhum militar de alta patente vai ser punido, de fato, não vai. E outro ponto, né, que é muito assustador, isso sumiu, né, essa notícia de fato sumiu dos jornais, não se fala mais nisso, e outro aspecto, esse ecossistema todo, ele segue em pleno funcionamento. E aí precisamos entender de uma vez por todas que esse pleno funcionamento não significa inventar mentirinha e disseminar, espalhar boato, né? Não se trata disso. A gente viu 8 de janeiro, a gente viu agora, né, essas informações, né, que estavam aí no celular do Mauro Cid, de fato, né, era um plano todo orquestrado, né, para sequestrar o presidente Lula. Quer dizer, eles não estão. Isso não é. Quem faz isso não é amador. Uhum. Isso não é, né, algo, digamos, involuntário, enfim. Não é amador que faz isso. Então, esse aí é um ponto, né? É um ponto muito preocupante, porque esse ecossistema segue, e agora o que, que nós temos que pensar? Ele segue, né, com Eduardo Bolsonaro estava na casa do Trump para acompanhar a apuração. Eles estão alinhados, né, com Elon Musk, com Steve Bannon, agora com Trump. Então, isso segue em pleno funcionamento. Eu tenho o palpite, assim, diria quase a certeza de que a eleição
brasileira de 2026 já está no radar deles, de fato, já está sendo discutida, né? Já está sendo discutida, de fato. Me parece, né? Eu tenho essa certeza. Então, isso tudo é muito, muito preocupante, né? E eu acho que não sei se aqui estamos, né? Aí eu digo a mídia, a mídia está tratando isso com a seriedade que merece. Por quê? O que nós vimos logo após a eleição de Trump? Bolsonaro em todos os jornais, né? Bolsonaro sendo fonte para falar das perspectivas da eleição, para falar que isso é vontade popular e para falar aceitem a democracia, né? Então, absurdo, para dizer o mínimo, né? Temos aí, tivemos o 8 de janeiro, isso tudo foi mostrado. Temos o inquérito das milícias digitais, que é uma peça maravilhosa, né? Que mostra ali tudo sendo ordenado, organizado, todos os caminhos, o ecossistema, mesmo ali, aquele desenho todo, né? Mostra o papel dos militares, isso é importantíssimo, porque isso não aparece em lugar nenhum, né? E aí, o que a gente tem? A mídia empoderando Bolsonaro neste momento. Então, Bolsonaro volta. Ele não volta aloprado, né? Claro, não foi ele que escreveu o artigo, obviamente, né? Meu palpite, Liara, é que foi o Fábio Weingarten. Ah, tá. Meu Pensei palpite. que era ele. Uhum, Se não foi ele, escreveu a quatro mãos, sei lá, com outra pessoa, o Bolsonaro leu e ele deu a ali. quatro mãos com Bolsonaro é impossível. Não com Não, Bolsonaro. outra pessoa. Tá. Não, pode ter escrito com outra pessoa ali do grupo mais Uhum. próximo. Bolsonaro leu, deve ter dito assim: tá bom isso aí, manda isso aí. Deixa aí, tá bom, tá bom. De fato. Então, assim, é muito preocupante, né? Então, tivemos todo esse caminho, todo esse percurso, 8 de janeiro, essa organização para sequestrar Lula, enfim, as ameaças a Xandão, e aí a mídia coloca, neste momento, empodera Bolsonaro. Então, ele vem, né? Como eu estava falando, ele não está aloprado, ele está tanto nas redes sociais, né, quanto aí nas inserções na mídia, ele aparece falando, trazendo uma agenda, ele já traz uma agenda, ele coloca, e é muito interessante, né, porque no artigo ele fala, aceitem a democracia, enfim, e ele traz ali, ele elenca vários temas, né, vários temas que serão temas de fato importantes, temas que vão circular, eu não tenho dúvida. Então, e aí eu já pulo, né? Não vamos. Isso, aí a Luz colocou para nós, né? Esse aí, aceitem a democracia. Eu vou até ler um trechinho aqui. Cada um que faça suas escolhas, nós da direita, vejam bem, ele se autodenomina de direita, porque ele disse que não foi o centro que ganhou. Tão injustamente acusados de extremismo, continuaremos perseverando no caminho que sempre defendemos, o da liberdade e da democracia, entendida como o governo do povo. Eu ia citar mais alguma coisa? Sim, aqui mais abaixo, que eu acho que isso é importante. Nos lugares onde o povo tem sido chamado a opinar, a maioria escolhe a ordem, o desenvolvimento, o progresso, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, o respeito às famílias e à religião, o patriotismo. Então, para mim, são temas-chave, são temas que estão presentes já no discurso dele, né, que circula aí pelas várias instâncias, são temas que são muito fáceis de serem conduzidos para essa construção de convencimento. Então, se você coloca ali ordem, né? Ordem, veja bem, isso legitima qualquer ato mais, digamos, autoritário,
né? Então, para manter a ordem, você pode expulsar os imigrantes que estão, em última instância, tumultuando a vida no país. Então, são temas que já estão ali colocados, né? Já estão sendo colocados e estão sendo trabalhados aí, não só aqui por Bolsonaro, mas eu imagino que já é uma discussão, possivelmente até com Steve Bannon mesmo, né? Para articular esses pontos, que são pontos que fazem sentido para uma construção, né? A construção de um convencimento, né? Bom, mas são meus palpites, né? E aí eu queria entrar para a gente pensar o papel da mídia norte-americana. Como acho que temos aí os que se omitiram, temos aqueles que ficaram, os que apoiaram, os que se omitiram, né, numa tentativa de suposta neutralidade, e o New York Times. Como você acha que se dará esse enfrentamento, né, em termos, né, da realidade norte-americana? Não, nos Estados Unidos, lá. Depois eu... Olha, depois que teve eleição, eu li, na verdade, dois jornais, quer dizer, não li o jornal inteiro, li artigos de colunistas logo após. Para te falar a verdade, agora eu estou em dúvida se foi do The New York Times ou se foi a revista New Yorker, que eu gosto também de ler, e li o The Guardian também, que não é norte-americano, é britânico, que eu tenho gostado mais de ler ultimamente. O The Guardian foi muito claro, assim, muito objetivo, direto, dizendo que vai continuar fazendo um jornalismo de combate, embora não use essa expressão, eu que estou usando, mas nesse sentido, um jornalismo crítico ao Trump e a tudo que ele defende que não está de acordo, né, com os, digamos, com os ideais de uma sociedade justa, próspera, para todos, né? Algo assim, estou resumindo bem. Então, o The Guardian com uma postura muito firme. A New Yorker, eu acho que também foi nessa linha. Foi, exatamente. Não foi no New York Times, foi na The New Yorker. Agora eu lembro, é uma carta do editor-chefe, dizendo que vai manter também sua postura, como sempre fez, né, mostrando o que é o governo Trump. O The New York Times, eu não vi, ou não me lembro, mas também não li tudo, mas não me lembro de ter lido algo assim tão claro e direto e objetivo, sabe? Sem meias palavras, sem dar margem, sem qualquer vestígio de dosladismo, como eu li nesses dois que eu te mencionei. Então, não sei exatamente assim como é que... É difícil dizer qual será a postura do The New York Times. Eles fazem, em termos assim do que eu conheço da mídia norte-americana, acho que eles têm feito um esforço muito grande, fizeram durante a campanha, que eu acompanhei um pouco, um esforço grande de mostrar as barbaridades que o Trump fala e faz, né? Fizeram uma cobertura bastante intensa daquele processo lá que ele foi condenado e tudo mais. Mas, Eliara, o que eu te digo, assim, no cômputo geral, sabe? Quando eu olho a paisagem da mídia norte-americana, é que ela normalizou o Trump. No primeiro governo, e como teve a pandemia, eles apontavam mais, né, as barbaridades do Trump, até porque foi no meio da pandemia, como aconteceu aqui também. A nossa mídia conservadora, naquele momento, teve um papel importante, né, de se contrapor ao Bolsonaro. Mas aí passou a pandemia, o Trump agora volta, né? Todos os processos contra ele, o Supremo Tribunal deles lá já tinha dito, né, que ele, como presidente, não poderia ser condenado pelas, enfim, pelas acusações que são imputadas a ele lá. Enfim, teve uma decisão do Supremo que apontou algo lá nesse sentido. Agora ele, de fato, assumindo todas as condenações, todos os processos, vai cair tudo. Então, eu já percebo na mídia norte-americana o seguinte:
é isso aí, vamos encarar, ele é o presidente, vida que segue, entendeu? Normalizado. Normalizado. Isso, para mim, é muito claro, já está acontecendo aqui também, mas, assim, para mim, não tem a menor dúvida sobre isso. E a cereja do bolo foi esse editorial não, perdão, esse artigo que ele escreveu na Folha, né, e que você acabou de mostrar. Quer dizer, um jornal como a Folha, que ainda pretende ter um verniz, né, de imprensa democrática, né, um jornal a serviço da democracia, um jornal que ainda pretende isso, publicar um artigo do Bolsonaro dizendo o que ele diz e com o título "Aceitem a democracia", desculpa, não dá para levar a sério. Por isso que eu fiz um post dizendo que a Folha assinou seu atestado de óbito, porque isso não é jornalismo, não existe aquela história do projeto Folha, dos dois lados, isso não existe quando se trata de alguém que atacou o tempo todo a democracia e agora vem dizer aceitem a democracia. Isso não é dosladismo, isso é um jornalismo que eu não sei nem, assim, é difícil até qualificar, sabe? Não é jornalismo, isso dá para dizer, não é jornalismo, muito menos um jornalismo comprometido com a democracia e com valores humanísticos e civilizacionais. Não é. Então, a Folha acabou como jornal. Aliás, no grupo econômico da família, dona da Folha, a Folha hoje é o que menos conta como produto, como negócio, né? Eles têm outros negócios. Tem a Folha para dizer, para ter aquela veleidade, né? De dizer, publicamos um jornal. Vejo mais ou menos assim. Então, para resumir, acho que a imprensa brasileira já está normalizando, absorveu, sabe? Internalizou o Bolsonaro como um personagem do cenário político democrático brasileiro, e o movimento dele, né, é já de isolar o Tarcísio. Exato. O Tarcísio pode esperar mais um tempo, é um jovem político no comando do Estado mais importante da federação. Então, olha, para essa elite brasileira, olha que situação ideal. Tarcísio, governador de São Paulo, e Bolsonaro, novamente, presidente, se conseguirem derrubar a inelegibilidade dele. Né? Melhor dos mundos para essa gente fazer negócio. Né? Tenebroso para nós. Exatamente. Absolutamente tenebroso para nós. Tenebroso. Olha, né? A Luz já está me cutucando aqui, que já vamos encaminhar para o final. Eu só queria ler um trechinho aqui, muito rapidamente, de uma reportagem que eu recebi da The Atlantic, né, que o querido Jorge de Castro Day me mandou, um amigo muito querido, brasileiro que mora nos Estados Unidos, falando o seguinte, para a gente pensar aí, né, o tamanho desse problema. A reportagem discute lá, problematiza, enfim, uma mensagem que começou a circular e já ganha, né, corpo, enfim, entre os influencers apoiadores de Trump, né, logo após o resultado, enfim, a vitória dele. E a mensagem é a seguinte: você é a mídia agora. E aí o ativista James O'Keefe, que é já, né, conhecido, um ativista de extrema-direita, bastante ativo, enfim, postou logo em seguida o seguinte post: a mídia oficial, legalizada, enfim, está morta. Hollywood acabou. Dizer a verdade está na moda. Chega de reclamar da mídia. Ou seja, você é a mídia agora. Então, eu não tenho dúvida, né, que isso vai claramente chegar aqui, né, essa percepção, enfim. E eu encerro aqui, querida, só agradecer, né, já vou passar para as suas considerações finais. Foi uma conversa maravilhosa, ficaremos aqui muito mais tempo conversando, né? Agradeço muito, agradeço a todo mundo que ficou com a gente, então, com você. Com certeza. Isso que você falou, Eliara, é a versão atualizada daquilo que a gente viu na campanha do Trump em 2016, a auto-verdade, né?
não existe verdade, né? Eu me lembro daquela mulher que trabalhava com ele, Kellyanne alguma coisa, trabalhou com ele, depois saiu, mas enfim. E que aí a mídia americana, muito assustada naquele primeiro momento, né, com o modo deles agirem, dizia, não, mas os fatos são esses, não sei o quê. E ela disse, não, mas nós temos fatos alternativos, né? Então, assim, é a minha verdade, a auto-verdade, os meus fatos. Realmente, quando você começa a trabalhar, e como você disse muito bem, numa construção de convencimento baseada nisso, aí você abre a porteira para o inferno, aí cabe tudo, pode tudo, né? Esse é o tamanho da encrenca que a gente tem pela frente, mas é isso, né? A gente tem que entender isso e ter estratégia para se contrapor a isso. Como sempre, foi um prazer, passou voando, e muito obrigada, foi uma delícia. Foi ótimo, ficaríamos aqui muito mais tempo. Muito obrigada, querida. Obrigada, então, a todo mundo que seguiu a gente, acompanhou até aqui e até a semana que vem com o próximo programa. Um abraço. Até a próxima.